Fala, meu lindo, minha linda. Olha, você não imagina a atmosfera desse lugar. Eu sou muito grato a Jesus por poder viver isso, sabe? De poder ver esse favor de Jesus e poder estar aqui é maravilhoso. Eu quero que você, aonde você estiver, que você sinta essa graça, esse conforto do Espírito Santo, que só Ele que pode produzir isso dentro de nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você se prepare para isso, elimine distrações. Eu só vou te pedir um negócio. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Ó, a gente quer chegar esse ano de 2023... $10 milhões. Quando a gente começou, tinha 5 mil. Eu quero... Já pensou, gente? A gente tudo feliz? Esse ano nós tivemos mais de 500 milhões de pessoas que assistiram uma mensagem em alguma das nossas redes sociais. Sabe o que é isso? Glórias a Jesus, porque a palavra está indo longe e o nome dele está sendo glorificado e você faz parte disso. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, toca. Vamos pro vídeo. Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias 33, versículo de número 6 diz o seguinte: eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, restauração. Eu os curarei e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. E eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem, e os edificarei como no início. E eu os purificarei de todas as suas iniquidades pelas quais pecaram contra mim, e eu perdoarei todas as suas iniquidades pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. E isto será para mim um nome de alegria. Você gosta desse final? Eu sou apaixonado. E isso para mim, é Deus que está falando. Isso para mim tem um nome: alegria. É Deus dizendo: eu tenho prazer em restaurar. Eu tenho prazer de reconstruir o que destruído foi. Eu tenho prazer, eu chamo isso de alegria. Escute bem. Observe uma pergunta simples. Um carro que você compra novo, ele vale um valor, certo? Agora, se você bate esse carro e esse carro é restaurado, reformado, o que acontece com ele? Ele perde valor. O valor muda, o valor cai. Então, na vida real, a restauração diminui o valor. Eu fui agora para um país que tinha um carro, e que foi um dos carros mais caros da história, leiloados, e um homem comprou. Pagou $70 milhões no carro. E o carro vale tudo isso por conta de um motivo: ele nunca foi restaurado. Ele é original. Então, na nossa cabeça, a restauração tira valor, a restauração decresce. Agora escute uma história. Eu estou lendo um livro agora esses dias, preparando para a série. E nesse livro contava a história de uma das obras de arte mais caras vendidas na história. Uma obra de Picasso chamado Le Rêve, ou O Sonho em francês. Um homem chamado Wynne, dono de hotéis pelo mundo, comprou essa obra de arte
e pagou 60 milhões de dólares na obra de arte. Eu não sei o valor agregado disso. A obra foi pintada em 1932 por Pablo Picasso, e a obra, na verdade, é a retratação da amante do Picasso. Para mim já dava ruim aqui, já não ia querer mais. O sangue de Jesus tem poder. Mas o homem comprou a obra de arte. Passados 5 anos, um homem chamado Stephen Cohen amava essa obra de arte, desejava essa obra de arte, e lhe fez uma proposta para vender a obra de arte. 139 milhões de dólares. A obra de arte mais cara da história. Foi feito um negócio, fecharam um acordo, e então Stephen Cohen mandou um avaliador para ver a obra. Avaliou, autenticou, ela era original, impecável, sem defeitos, original. Ponto. A obra ficou por alguns dias no hotel, enquanto o trâmite de envio não acontecia, porque existe muita burocracia. Seguro, o transporte tem que ser com pessoas escoltando por conta do valor daquilo. Agora escute. No último dia, o Wynn deu uma festa no hotel dele e falou para os convidados dessa obra de arte cujo qual ele havia vendido. Havia muitas pessoas famosas no dia, e as pessoas que estavam na festa falaram: por favor, nos deixa ver a obra de arte. E ele falou: façam o seguinte, amanhã de manhã eu vou deixar ela no lobby do hotel, num lugar seguro, e vou apresentar a vocês os meus convidados. Na manhã seguinte, foi o que aconteceu. Os convidados estavam ali, todos empolgados com uau, que incrível. E o seu Wynn, muito empolgado, começou a dar uma aula sobre aquele quadro que estava atrás dele. E ele sofria de um problema na visão, que o olhar lateral era prejudicado. Resumindo, ele deu uns 2 passos para trás, sem ver aonde estava pisando, quando viu dele uma cotovelada na tela e rasgou 5 centímetros da tela. Todo mundo acha engraçado isso. Por quê? Parece que você está vendo, olha, se lascou. Mas não, você tem que imaginar a tristeza desse homem. O negócio foi desfeito. Stephen Cohen desistiu da obra, que tinha negociado em 139 milhões. E aí a notícia correu pelo país. E o seu Wynn não desistiu daquela obra de arte. O que ele fez? Procurou o melhor restaurador que havia naquela época, isso nos anos 2000. Encontrou o homem, levou para esse homem a obra de arte, e a fala do restaurador para ele foi: depois que eu restaurar, vai valer mais do que quando você trouxe para as minhas mãos. Ai, que bom, que bom. Eu vou dizer de novo então: depois que eu restaurar, vai valer muito mais do que quando você trouxe para as minhas mãos. Aí, eu sei que na sua cabecinha tá assim: mas não tem nada a ver com o evangelho ainda não. É só o restaurador da obra de arte. Não, mas começa a entender que existe algo espiritual nisso tudo, que só faz sentido quando Jesus coloca a mão. O restaurador terminou a obra, restaurou e deixou de maneira impecável. Passaram-se 5 anos. O Stephen Cohen, que havia rejeitado a obra, desejou comprar de novo. Só que agora não era mais 139 milhões. Agora eram 155 milhões de dólares. 16 milhões a mais. É porque antes de restaurar, muita gente perde a esperança. Olha e diz: impossível dar certo, não vale mais a mesma coisa. Mas dependendo de quem restaura, o valor muda nos olhos de quem desdenha. Porque vai olhar e vai dizer: como é que pode? O milagre da restauração torna mais valioso do que como era antes.
Ponto. Lembra do carro batido que vale menos? Eu entendo, essa é a lógica. Agora, Jesus é o único de verdade que quando restaura, torna mais valioso do que quando pegou. E a partir de agora eu consigo entrar na palavra, para você entender o valor de quando Jesus restaura. E por que nós talvez temos percepções erradas durante esses processos de restauração? Ou porque a gente tem tanta dificuldade de acreditar na restauração de alguém? Por quê que a gente não persevera? Por que a restauração não nos alcança? Eu vou te dizer o porquê. Porque restaurar é mais difícil, demora mais tempo, é mais trabalhoso do que construir. É muito mais trabalhoso. Sabe, construir uma casa é extremamente diferente de reformar uma casa. Você diz, não, a reforma é mais simples. Pelo contrário, ela é muito pior. Quando você vai para a reforma, você começa a encontrar coisas que para você estavam boas, e aí quando você mexe, descobre que estavam pior. O orçamento começa em X, termina em 10X, e você vai se revoltando porque aquilo parece que nunca tem fim. Bom, quando Deus pega você para restaurar, Ele vai encontrando mais problemas do que você apresentou no início. Você pensava que era um problema, Deus vai encontrando outro, vai encontrando mais um, vai encontrando a razão, vai encontrando a raiz, vai encontrando os motivos, e quando você menos imagina, Deus fez algo muito maior do que você chegou para receber. Porque a restauração encontra as raízes da nossa alma, do nosso espírito, e tira para fora aquilo que foi o motivo da quebra. Ou seja, quando Deus restaura um casamento, Deus não restaura a briga, Deus restaura o que fez a briga começar. É lá dentro, é na raiz, é na essência. Agora, nós não vivemos restauração porque não temos a perseverança que o Senhor pode fazer. A gente não espera, Deus restaura, vamos embora. Deus faz, vamos embora. Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, aí eu peço divórcio. Deus, eu quero que o Senhor restaure a minha vaga na empresa, eu quero que o Senhor faça acontecer. E a gente pede demissão e vai embora, porque a gente não tem paciência para esperar. Eu vou te falar uma coisa, meu lindo. Eu vi na minha casa restauração genuína. Eu vi, e não foi rápido, foram 8 anos. 8 anos de uma mulher que dobrava os joelhos para que Jesus salvasse meu pai. 8 anos. 8 anos, e Jesus foi mexendo, e foi mexendo, e foi mexendo. E a gente olhava de fora dizendo, não está acontecendo nada. Por dentro estava sendo tudo moído. E a gente dizendo, não está acontecendo nada. Jesus mexendo, 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 mexendo. Restauração leva tempo. Restauração é gradativa. Restauração é um processo artesanal. É na mão, é devagar. E quando Jesus pega alguém para restaurar, você olha o final da história, não consegue imaginar por todo o vale que aquela restauração trouxe. Sabe, quando a gente olha Jó, quando a gente olha Noemi, quando a gente olha homens e mulheres da Bíblia que foram destruídos pelas circunstâncias, e aí você diz, é impossível acontecer alguma coisa, é impossível se levantar, é impossível se reestruturar. E aí a Bíblia diz que Deus vem, e a restauração chega. E o resultado da restauração é constrangedor. E é por isso que nós dizemos pela palavra que quando Jesus coloca a mão, Ele torna ainda mais valioso. Então deixa eu melhorar a tua percepção de maneira simples. Os teus sofrimentos, as tuas angústias te tornam mais valiosos. Todas as vezes que Jesus interfere no processo, coloca a mão para restaurar alguma área da sua vida, aquilo te torna mais valioso. A interferência de Jesus te torna ainda mais valioso. Eu vou repetir até você entender. Deus é poderoso para pegar aquele que está quebrado, moído, dilacerado, estragado, nas mãos dele, restaurado por ele. Ele é poderoso para transformar em algo precioso, maravilhoso, extraordinário, para a glória do nome dele. O segredo não é quem é restaurado, o segredo é quem restaura. Sabe,
Olha que maravilhoso. O segredo é quem restaura. O segredo é quem coloca a mão. O segredo é o engenheiro da parada toda que construiu os céus e a terra. O nome dele é Jesus. Ele sabe. A gente coloca na mão de todo mundo. Para de colocar na mão dos outros. Coloca na mão dele. Sabe, coloca na mão dele. A gente tem esse complexo de vira-lata. A gente vai para tudo quanto é lado. A gente dá tiro para tudo quanto é lado. Irmão, mira num lugar só. Mira em Jesus. Coloca na mão dele. Diz: Jesus, eu não quero tentar sozinho. Eu não quero dar tiro para todo lado. Eu quero que o Senhor faça. Aí ele pega na mão. Lembra de Jeremias descendo a casa do oleiro? Coloca nas rodas. E aquilo que está quebrado, ele faz de novo. Eu quero demais que essa palavra chegue para alguém agora que está estraçalhado, sem esperança, sabe? Que a vida bateu tanto que parece que nada mais vai acontecer, que os caminhos se fecharam tanto que parece que porta nenhuma mais vai se abrir. Eu quero que essa palavra chegue para você agora, te encontre agora com uma esperança tão poderosa que vai mudar o teu dia, vai mudar a tua semana e a tua história. Lembre-se, Jesus tem poder para restaurar aquilo que quebrado foi. Não importa quão destruído está, não importa quão sem valor aparentemente ficou. Depois que ele coloca as mãos, ele restaura o valor, aumenta o valor, porque esse é o poder de quem coloca a mão. A glória não é de quem é restaurado, a glória é de quem restaura. A graça de tudo é porque quando ele faz, fica impossível dizer que ele não fez. Porque a gente olha e diz: não tem esperança. Dias depois a gente olha e diz: como que pode isso acontecer? Como que pode isso acontecer? Eu vou dar um testemunho meu. Hoje eu vejo meu pai com os meus filhos. E eu vejo meu pai com eles e é muito engraçado ver como ele age com eles. Meu pai é basicamente o funcionário dos meus filhos. Ele faz tudo o que meus filhos pedem. Tudo. Esses dias meu pai me ligou e falou assim: filho, eu queria ter um tempo tal, top. Ele não falou com quem era. Eu falei: poxa vida, pai, sério? Eu tinha um monte de reunião, desmarquei tudo. Falei pra minha esposa, falei: vida, o pai quer ter um tempo comigo. Você imagina que coisa incrível? Isso nunca aconteceu. E aí meu pai ligou pra mim e falou assim: os meninos estão prontos? Falei: ô pai, mas o combinado não era nós? Aí meu pai, do jeitão dele, falou: mas que graça tem se os meninos não for? Falei pro meu pai: é, pai? Então vamos, né? Cancelei tudo. Não dá mais para descancelar agora. Eu nunca consegui imaginar que meu pai seria esse vô. Eu nunca conseguiria imaginar com aquele homem que eu vi antes de Jesus restaurar, que ele seria o homem que ele é agora. Meu pai me mandou mensagem essa semana no WhatsApp. No final da mensagem estava: eu te amo, Dave. Eu nunca imaginaria ouvir do meu pai a palavra eu te amo. E essa é a doideira de tudo. Antes de Jesus restaurar o meu pai, ele tinha um valor. Mas depois que Jesus pegou ele, arregaçou, quebrou, ele tem um valor inestimável. É outro homem, ou seja, Jesus é o único que consegue dar mais valor para aquilo que foi consertado do que era o valor original, porque ele melhora. Sabe o que eu não posso esquecer? É que a restauração do Pai veio porque alguém perseverou. Conseguiu entender? A restauração veio porque alguém perseverou. Restauração e perseverança andam juntas. Eu não sei qual área da sua vida precisa ser restaurada, mas você só verá a restauração se perseverar. Mas lembre-se, a restauração tem que estar nas mãos certas, na mão ideal. Eu
comecei a ouvir o nome dele no meio da multidão. Tem gente que conhece o artesão. Precisa estar nas mãos certas. Precisa estar nas mãos certas. Olha para você nunca mais esquecer. Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. Ele é poderoso para fazer muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. E autoriza fazer algo. Eu quero declarar algo sobre você. Tudo eu vou melhorar. Todos os sonhos que foram destruídos no caminho, todas as histórias que foi roubado a esperança no caminho, casamentos que estão sendo alvos de ataque e que parece que o valor se perdeu no caminho, relacionamentos com Deus que foram embora, que aparentemente não existe mais há muito tempo, sonhos de carreira que a realidade destruiu, colocaram pedras por cima. Em nome de Jesus, o Senhor irá restaurar os teus sonhos, restaurar o seu casamento. Eu preciso que você celebre isso. Restaurar o seu casamento, restaurar a tua família, restaurar o teu relacionamento, fazer aquilo que só Ele pode fazer. E depois que Ele fizer, o seu casamento terá um valor maior, o seu relacionamento com Deus será muito mais valioso. Você que quebrado foi, o seu valor será restaurado e acrescentado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és um Deus que restaura. Tu és o único, na verdade, que tem poder para fazer algo assim. De pegar o vaso quebrado, moído e fazer algo novo. Tu és o único, Jesus, que tem poder de restaurar casamentos falidos, vidas distantes da Tua presença. Tu és o único que tem poder para isso, Jesus. E as Tuas mãos são capazes de fazer algo novo a partir de alguém que ninguém consegue acreditar, que ninguém consegue ver a esperança. As tuas mãos são poderosas para restaurar. Restaura-nos, Jesus. Restaura vidas agora, Senhor. Restaura vidas agora, Jesus. Comece um processo de restauração agora. Vai demorar tempo, Jesus. Vai custar trabalho. Vai ser demorado talvez, mas vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém.